Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua presença. Sempre é uma alegria tê-lo aqui comigo. Eu volto já e te aguardo. Palavra das 15 já está no ar. Você é sempre bem-vindo aqui comigo de segunda a sexta-feiras, às 15 horas. Deus sempre revela uma palavra para os nossos corações e eu sou feliz por tê-los como minha companhia. São bem-vindos todos os dias. E você que está aí ouvindo esta palavra em outro horário, você também é bem-vindo. Eu digo Palavra das 15 porque é o nome deste projeto, desta programação, é Palavra das 15, porque elas são gravadas, é uma live feita justamente às 15 horas. Então, você pode estar me assistindo aí à meia-noite, de manhã, um outro horário. Por quê? Porque se sobe para o YouTube, fica sendo os vídeos lá no meu canal que você deveria estar inscrito. Então, portanto, você também é bem-vindo aqui comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, e o versículo de número 14, é aquela ocasião terrível da vida de um ser humano. Sabe qual a ocasião esta? Uma ocasião que nunca deve chegar, mas chegou na vida do rei Saul. Saul perdeu o que ele tinha de mais valor. O texto diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Por quê, pastor? Porque Deus o rejeitou. Deus rejeitou Saul. Que coisa, né? Porque no Antigo Testamento o Espírito, ele descia sobre o homem individualmente, somente para rei, profetas. Não é como hoje, que hoje nós temos o Espírito Santo conosco. E o Espírito Santo faz morada em nossas vidas. Então Saul perdeu o Espírito do Senhor. O Espírito ali que recebeu quando ele foi ungido a rei, agora ele perde. E diz o texto, continua o texto dizendo, e o Senhor enviou um Espírito a ele. Ou seja, o Senhor permitiu que que uma vez que o Senhor retira, o Senhor abre a porta, e a porta saiu de uma casa que habitava o Espírito do Senhor. Logo, esta casa estava limpa, adornada. E Jesus fala isto em Lucas capítulo 11, que o Espírito, quando ele volta, é pior o seu estado do que quando ele estava antes. Então agora Saul não tem mais o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. Então quando Deus tira o Espírito do Senhor, quando Deus tira o seu espírito de Saul, logo este lugar se torna um lugar predileto para o espírito maligno. Sabia disso? O Espírito Santo está em nós. E então não tem habitação de outro espírito. Mas se nós perdemos o Espírito Santo, nós ficamos muito mais vulnerável e mais desejável para o espírito maligno apossar de nós. Isso é muito sério, isso é muito sério, isso é muito sério. Isso é muito sério. Lembra aquele salmo que o Davi, quando ele fez aquela oração, ele diz assim, Senhor, não retire de mim o seu espírito. Pode me tirar o trono, não retire de mim o seu espírito. Porque Davi tinha conhecimento desta fatalidade aqui. Davi sabia desse problema aqui. Inclusive, agora nós vamos falar, Davi se envolveu nessa situação.
E ele tinha conhecimento. Quando o Espírito do Senhor sair dele, ele é um homem aberto para o espírito maligno. Então o Espírito do Senhor retirou de Saul. Logo o espírito maligno veio. Então o texto traz uma narrativa aqui na sua escrita, dizendo que é o espírito da parte de Deus. Mas isso aqui é uma expressão. Sai o espírito de Deus, Deus abriu porta para o outro espírito entrar. Então por isso a expressão, espírito da parte de Deus. O versículo 15 diz, os servos de Saul lhe disse, um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor. Permite que procuremos um bom músico para tocar harpa, sempre que esse espírito o afligir, ele tocará música para acalmar o Senhor e fará sentir melhor. Isso é um costume, era e é um costume, que a música, ela reflete na nossa mente e ela nos tranquiliza a nossa ansiedade. Então isso aí é o que os servos pensaram que poderia resolver a situação do seu senhor. Está bem, respondeu Saul, encontre alguém que saiba tocar bem e tragam para cá. Então, amados, o verso 18, a gente vai entrar na mensagem agora. O verso 18 diz assim, um dos servos disse a Saul, um dos filhos de Jessé, de Belém, sabe tocar harpa. E eu quero aqui pegar esta palavra para te dizer. Você pode estar aonde você estiver. Você pensa que ninguém está te vendo. Você pensa que ninguém está te observando. Você pensa que você está esquecido. Esta palavra de hoje, ela está meio que em contrapartida com a palavra que nós pregamos no vídeo anterior. Por quê? Porque o vídeo anterior, quando Samuel foi ungir o rei Davi, o pai não trouxe Davi. Então, rejeitou Davi, deixou Davi no campo, apresentou os outros filhos, e nenhum dos outros filhos o Senhor aprovara porque não eram. Então, a mensagem de ontem é, quem te promove é Deus. Quem te promove é Jeová. Aqui, é a mesma forma, quem te promove é Jeová. Só que, aqui, eu quero trazer para você hoje uma reflexão dizendo que sempre tem alguém, sempre terá alguém que está intercedendo por você. Ainda que a família não intercede, ainda que a família esqueceu, ainda que todo mundo parece que acabou, não acabou. Sempre tem alguém que levanta a mão para você. Sempre tem alguém orando por você. Sempre tem alguém intercedendo por você. Você sempre terá alguém na intercessão ao teu favor, te defendendo. Sempre terá alguém. E isso também tem o outro lado. Nós sempre precisamos ter um relacionamento com alguma pessoa. Nós precisamos ter um companheiro que investe a nosso respeito. Um companheiro que tem uma intercessão ao nosso respeito. A nossa companhia, ela precisa ser uma companhia escolhida mesmo, direcionada por Deus. Lembra daquela passagem lá em 2 Reis, que os alunos do profeta Eliseu disseram assim, olha, a casa aqui é pequena e nós queremos descer, tirar madeira para aumentar aqui a nossa casa. E Eliseu concordou, podem fazer isso, se vocês querem fazer. E o texto diz assim, um dos filhos dos profetas, um dos
alunos ali daquela escola de profeta, apenas um, virou para Eliseu e disse assim para Eliseu: o senhor não poderia ir conosco? E Eliseu disse: vou. Lá houve-se um caso que você conhece, que o ferro que eles usavam para cortar madeira caiu na água, mas estava presente Eliseu. E Eliseu fez flutuar o machado. Aconteceu lá um milagre, um sobrenatural, maravilhas. Por quê? Porque teve um dos que estavam que convidou Eliseu. Eliseu ali é uma tipologia de Jesus. Então teve um que convidou Eliseu para ir. Caso contrário, eles tinham perdido o machado que ainda era emprestado. E aqui nós estamos diante de um texto bem semelhante. Observa que o rei está precisando de um socorro. Então o servo nosso disse: nós precisamos de alguém que toque a harpa, mas que traga na presença do rei. Não pode ser qualquer pessoa. A pessoa tem que ter alguns requisitos. Então, a recomendação, as qualificações necessária para se apresentar de frente ao rei precisava estar ali em pauta. E quem será agora? E aí o texto vem dizendo que um dos servos disse a Saul, um dos filhos de Jessé. E eu quero dizer para você na tarde desse dia, sempre tem alguém que está te observando para te promover, para te abençoar. Sempre tem alguém. Sempre tem alguém. Talvez Davi não sabia que tinha alguém que estava ali observando ele, os seus forma de tocar a harpa. Talvez Davi não tinha nem essa noção que tinha alguém observando ele. Mas a pessoa não é esquecida, sabia? Sempre alguém está na intercessão. Um dos filhos de Jessé, de Belém. Olha quais são as qualificações deste moço. Sabe tocar harpa. Tem alguém te observando. Tem alguém te observando. Você não está abandonado, esquecido. Às vezes você pensa, ó, ninguém nem notou. Notou. Você pensa, ninguém nem me viu. Eu vim aqui nesta tarde, palavra das 15, para te dizer. Alguém te viu. Alguém te viu. Alguém te viu. Olha, não ficará perdido. Assim como a oração, ela chega ao céu, assim como a ministração da palavra não ficará inútil. Então, alguma coisa, você pode pregar a palavra, porque pode ser que não resolveu aos seus olhos nada, mas a semente foi plantada lá. Então, é necessário que acredite que tem alguém te valorizando, tem alguém que gosta de você, tem alguém que já te observou, tem alguém que já olhou para você, tem alguém que marcou você, tem alguém que te marcou você, e na hora certa, Deus usa esta pessoa e te leva a um estado melhor. Deus usa uma pessoa, para nos caminhar para um estado melhor, para uma posição melhor, para uma posição de destaque, para levar para a casa do rei. Deus sempre preparará alguém. Esta palavra pode ir de encontro ao coração de alguém nesta tarde, e tem uma direção esta palavra. Você pensa que ninguém está te olhando.
Você está sendo observado. Você está sendo observado. Você pensa que está tudo silêncio. Você pensa que você se encontra no maior anonimato. A palavra das 15 veio aqui para te dizer: tem alguém te sondando, tem alguém te seguindo, tem alguém te avaliando. Abra os seus olhos. Às vezes você pensa que você está de boa. Cuidado, porque tem alguém olhando para você. Assim como tem sempre alguém apontando os nossos defeitos, que esse número é maior, mas existe alguém também lá nos avaliando e nos dando uma nota boa para nós. E na hora certa, ele usará isto no tempo de Deus. Ele levará para nos promover. Como fizeram com José. José, esqueceram de José. Foram 2 anos esquecidos. Mas um dia o rei sonhou e o rapaz estava na prisão, lembrou. Ou seja, José lembrou. O rapaz estava com o rei, lembrou que José estava na prisão. Depois de 2 anos. E assim acontece também no tempo de Deus. Mas eu quero chamar a tua atenção aqui, é que, olha, fica em paz. Alguém está marcando você. E na hora de Deus, ele vai levar o seu nome lá para cima. Recebe isto como profecia na tua vida. Alguém levará o seu nome lá na mesa do rei. E você subirá mais degraus. Recebe isto como ministração do céu na sua vida. Alguém levará o teu nome e você sentará num lugar de destaque. Sabe por quê? Porque Deus não esqueceu de você. Ele já te escolheu para te abençoar. Tu já é ungido de Deus. Aleluia. Agora só depende de você começar a chegar. Davi já era ungido de Deus, mas agora ele está chegando. Deus está trabalhando. Então Deus usa um, usa outro para te levar, para você sentar na cadeira que Deus quer que você senta. Então alegra a tua alma. Um dos filhos de Jessé, um homem filho de Saul, anunciou agora o filho de Jessé e diz: sabe tocar harpa? Além disso, é um rapaz corajoso, como de fato nós vamos ver para frente, que ele enfrentou o gigante. Ele é corajoso, ele sabia tocar harpa muito bem. Tinha alguém que sabia que ele sabia tocar harpa. Isso é muito lindo. Ele era um rapaz corajoso. Essas são as classificações. Apto para ir à guerra. E, de fato, ele confirma isso lá quando ele luta com o gigante. Tem bom senso. Um camarada equilibrado. Um camarada que não joga conversa fora. Um camarada que só atira quando ele vê o alvo. Não anda atirando para todo lado. Um camarada que só faz barulho na hora que é necessário fazer barulho. É um homem diferenciado. Sabe por quê? Porque, contrário de Davi, que o Espírito do Senhor retirou de Davi, de Saul, contrário de Saul, que está no capítulo que nós iniciamos aqui a mensagem, 14, ao contrário de Saul, que o Espírito do Senhor retirou de Saul, contrário de Saul, o versículo de número 13, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Então o Espírito do Senhor rejeitou Saul, e o texto anterior diz: o Espírito do Senhor veio sobre Davi.
Agora ele tem senso, bom senso. Também é moço de boa aparência. São as classificações que chegaram agora aqui para o rei. Alguém está trazendo essa lista de classificação do jovem Davi. Olha, ele toca a harpa, ele é corajoso, apto para guerra. Ele nunca guerreou, mas já estão promovendo ele aqui, elogiando ele. Ele tem o bom senso, ele é um moço de boa aparência. E por final, ele diz assim, olha, o que é de mais lindo que tem nesse moço? O Senhor está com ele. Glória a Deus. As classificações do rei Davi, que era ungido, mas ainda não era recebido como rei. Então ele toca a harpa. Ele é um rapaz corajoso. Ele é apto para a guerra. Ele tem bom senso. Ele não anda fazendo julgamento precipitado. Ele pensa para falar. Ele tem boa aparência. E o Espírito do Senhor está com ele. O Espírito do Senhor está com ele. Amados, a palavra das 15 para o teu coração é esta. Tem alguém que vai levar as suas classificações para o rei. Existe alguém que levará as suas qualificações para o rei. Fica em paz. Você pensa que ninguém está te vendo, que ninguém está te ouvindo, que ninguém te viu, que ninguém notou você. Você está enganado, você está enganada. A palavra das 15 para o teu coração no dia de hoje é para te dizer, olha, você está escrito em algum lugar. O seu nome está escrito na mente de alguém. Alguém levará o seu nome para o rei. Alguém levará o seu nome para o rei. Alguém levará o seu nome para o rei. Ah, e a promoção chegará. E o rei diz, então traga esse moço aqui. Ah, tem mais uma classificação. Envia-me o seu filho. Então Saul enviou mensageiro a Jessé para lhe dizer, envia-me o seu filho, aquele sabe qual? O pastor de ovelhas. Esse pastor de ovelhas, ele tocava harpa, ele era apto para a guerra, ele tinha bom senso, ele tinha boa aparência, Deus estava com ele, ele era também pastor de ovelha. Então, verso 23, assim, sempre que o espírito maligno afligia Saul, Davi tocava a harpa, Saul se sentia melhor e o espírito se retirava dele. Então, a palavra das 15, o rei precisa de você. O rei precisa de você. E alguém vai anunciar o seu nome. Alguém vai anunciar o seu nome. Tu não estará e não está esquecido. O rei precisa de você e alguém anunciará o seu nome. O rei precisa de você e alguém anunciará o seu nome. O rei precisa de você e alguém anunciará o seu nome. O tempo de Deus faz com que o homem lembra e anuncia o seu nome. O rei precisa de você e alguém anunciará o seu nome com as suas classificações. Bendito é o nome do Senhor. Recebe esta palavra.
alguém anunciará o seu nome, porque você chegou o tempo para você. Você é privilegiado, é privilegiada. Chegou o tempo da sua vitória. Chegou o tempo de você se aparecer. Chegou o tempo de você chegar em um lugar de destaque. Aleluia! Chegou o tempo de você chegar em um lugar de destaque. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Obrigado pela tua presença. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. E nós estaremos orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero, Senhor, apresentar todos, meu Pai, todos os seguidores, meu Pai, deste canal, desta live. Seja a tua bênção na vida de cada um, Senhor. Alcança, Senhor, na área, Senhor, que ele está carente nesta tarde. A tarde desse dia, palavra das 15. Senhor, restaura provisão, proteção, cura divina, promoção, multiplicação de bênção. Seja a tua paz sobre a vida de cada um. Em o nome de Jesus. Amém.